tá, pessoal? Tudo tranquilo? Eu já vim fazer esse vídeo em um assunto que eu levantei no vídeo anterior, referente à comercialização da cidadania italiana. Eu acho que existem limites para muitas coisas. Eu acho que a cidadania italiana, antes de qualquer coisa, ela tem uma profundidade muito maior do que alguma coisa comercial. Ela tem implícito aquele nosso parente antenato que veio da Itália e passou uma dificuldade tremenda, criou uma família com muita dificuldade, deixou todos os bens aqui, vendeu todos os bens, foi para um porto, ficou naquele porto pensando que o navio ia sair uns dias antes, teve que ficar ali gastando ainda o resto que tinha. Muitos entraram no navio sem dinheiro, puto, como a gente diz, tá? E esse é um dos principais motivos que a gente tem que ver a cidadania italiana como uma questão cívica, como uma questão cultural, como uma questão política, como uma questão pessoal. A gente não pode ver a cidadania italiana como uma porta para ir para os Estados Unidos. Claro, cada um tem a sua realidade, as suas vontades, as suas necessidades, mas eu acho, assim, uma opinião minha, eu não sou o dono da verdade, eu não sou o supra-sumo, não sou, ao contrário, eu prefiro sempre buscar a simplicidade, a tranquilidade, ao invés da comercialização, ao invés da grande quantidade, ao invés de fazer um nome gigante no mercado. Não, eu acho que a gente tem que voltar a olhar a cidadania italiana com todos esses motivos, que são os principais motivos do antenato, da questão cívica, da questão cultural, e não deixar com que isso vire uma comercialização, não fazer com que isso vire uma comercialização. É fácil para quem tem uma pessoa jurídica oferecer uma cidadania italiana em 36 vezes, a gente faz os boletos ali, o pessoal do financeiro faz o boleto, faz 36 boletos, faria a cidadania italiana para o mundo, para ter dinheiro, para fazer aquele giro, mas só um pouquinho. Quem vê isso? Um parlamentar, uma pessoa, um italiano vendo isso, né? Em primeiro lugar, aqui não tem a nossa cultura brasileira em compras, em aquisições, em prestações, da forma que aqui é uma cultura diferente, aqui a gente tem e gasta. Uma pessoa que vê um advogado italiano, uma assessoria 36 vezes, 24 vezes para possibilitar todo mundo, isso não é uma forma para possibilitar todo mundo. Não é uma forma para possibilitar todo mundo, é uma forma para vender mais cidadania. Se tu quer possibilitar todo mundo, tu chama a pessoa e diz assim: olha, como é que estão as tuas condições? Eu tenho R$2.000. O processo demora, em média, dependendo de onde começa a pessoa. Se a pessoa vai começar sem documento nenhum, o processo vai demorar 3 anos, 2 anos e meio. Porque temos que localizar os documentos, temos que fazer a análise dos documentos, temos que fazer a retificação dos documentos e preparar os documentos. A pessoa tem todo o tempo para fazer esses pagamentos de acordo com a possibilidade dela, sem que eu precise fazer um anúncio de 24 vezes, 36 vezes. Para quê? Qual é a razão? Tornar isso uma mercadoria, um bem de consumo? Não. Quem é que quer fazer a cidadania italiana? Quer deixar para os filhos? Quer fazer para fazer um curso? Quais são as razões? Por que não pessoalizar e descomercializar? Essa é a minha opinião. Eu não sou o dono da verdade, eu não estou criticando ninguém. Não estou, e ao mesmo tempo estou também, porque eu acho que isso chama
criticando, mas de uma forma positiva, né? Não de uma forma pejorativa, de dizer que é sacanagem, de dizer, não, eu tô longe disso. A ideia é, assim, eu prefiro adaptar o meu contrato com a possibilidade do meu cliente, olha, tem uma entrada X, daqui a um ano, quando ficar prontos os documentos, determinados documentos, ou daqui a 4 meses, um X, se faz a adequação. Mas não preciso fazer um anúncio de Instagram, fazer um anúncio pago de Instagram para fazer a cidadania 24 vezes. Eu, pessoalmente, Daniel, acho isso ridículo, acho isso chamativo, acho isso contrário aos princípios que regem a questão da cidadania italiana, a questão legal aqui da Itália, a forma, a cultura. Eu acho que isso é uma forma que sai desse contexto de união de ambas as culturas. É uma coisa assim completamente brasileira, não que seja errado ser brasileiro, mas é uma coisa que não tem uma visão boa para um italiano. E eu acho que nós, como descendentes dos nossos guerreiros italianos, muito mais guerreiros, vamos dizer, que saíram daqui para ter uma vida melhor, para proporcionar uma vida melhor, nós estamos aqui por eles, né? Eu acho que nós temos que vir mais com a cabeça erguida. Nós precisamos ter mais orgulho deles, ter mais orgulho do lado brasileiro que eles acabaram absorvendo. E obviamente a gente tem que ter sempre esse senso do ridículo, né? Por um lado, né? E o senso, porque tu não precisa te adaptar necessariamente ao comércio brasileiro da forma que ele é para te conseguir fazer uma cidadania, não. Existem... E outra, sem se falar as inúmeras falcatruas e sujeiras que estão acontecendo agora, coisas milionárias, bilionárias, porque as pessoas não se contentam em ganhar pouco, não se contentam, elas querem ir para fazer a coisa fácil, aprender italiano, pois imagina, que absurdo, né? Tudo tem que ser fácil. É a nossa opinião, é a nossa forma de respeito aos nossos antenados, é a nossa visão de trabalho, é o nosso respeito ao nosso trabalho e é o nosso respeito aos nossos colegas italianos, aos nossos colegas brasileiros, aos nossos clientes, aos nossos antenados e à cidadania italiana, com muito respeito, com muito orgulho, com muita dignidade, com a dignidade brasileira que os nossos antenados absorveram com a sua luta árdua, nas pessoas empreendedoras que se tornaram, nas maravilhosas pessoas que geraram. Resumindo, uma cidadania em 36 vezes, eu duvido, não sei o que eu posso dizer, mas uma cidadania 36 vezes não vai possibilitar um atendimento. Por quê? Quem faz uma cidadania 36 vezes, quem faz um financiamento de uma cidadania, vai atender perfeitamente até assinar o contrato. Eu quero ver depois que o cliente está naquela etapa, ele se lembra muito bem. Mas daqui 2, 3 meses aquilo termina e ele já não se localiza mais. Eu quero ver o cliente buscar atendimento, porque com certeza não vai ser o advogado, não vai ser nem mesmo o advogado italiano, não vai ser, né? Então isso é simplesmente, pode ser que existam exceções, claro, pode ser que existam exceções, mas é muito difícil, porque não existe possibilidade lógica, né? Porque uma quantidade de 150, 200 processos, aquelas coisas assim feitas a rodo, a grande quantidade, não é uma coisa saliento, não quer dizer que isso esteja errado ter grandes quantidades de processo. Eu me refiro à forma de comercialização do processo
no sentido de chamar atenção e acabar cada vez mais, vai acabar cada vez mais a chamar atenção ao ponto de parlamentares, funcionários públicos, como foi o caso do prefeito, como foi o caso do presidente do Tribunal de Venezia. Tudo isso vai sempre fazer com que essas pessoas venham a público, venham se manifestar, e um dia eles podem efetivamente atrapalhar. Isso é resultado do quê? Da uma comercialização, de uma coisa indevida, de todas as falcatruas que eu falei agora há pouco, que foram descobertas agora no último mês. Essas propostas parlamentares, esse ânimo de interromper a cidadania italiana para os ítalos brasileiros, principalmente pelos ítalos brasileiros, tendo em vista a quantidade de ítalos brasileiros que existem no Brasil e a quantidade de processo fomentado, e o pior, essa comercialização de uma questão patriótica, de uma questão política, de uma questão moral. Então é nesse sentido que eu quero dizer, né? Não é crítica, não estou aqui para criticar ninguém, para botar, mas é apenas trazer essa reflexão. É muito importante trazer essa reflexão, né? Até que ponto essa exposição vai ser salutar ou não vai ser salutar, até que ponto ela vai atrapalhar. Isso é uma coisa muito importante para se pensar, porque eu não acredito que isso vá acabar bem, não acredito. E nós que trabalhamos com cidadania, nós que buscamos sempre esse conhecimento contínuo, esse entendimento, sempre buscamos atender o cliente de perto. Ele é atendido desde o começo pelo advogado italiano. Não vai acabar bem, não vai acabar bem, não vai acabar bem. Setores de entrada comercial, depois o setor jurídico e o setor financeiro, e vamos lá, 200 cidadanias, 300 cidadanias, e não sei, existe um limite, eu acho. Obrigado, um abraço, obrigado pela atenção.